Que o Senhor nos abençoe com a sua santa palavra, que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos dê o entendimento da palavra dele. A palavra venha curar, venha nos libertar, venha nos renovar. Conhecereis a verdade vos libertará. Então agora, no momento da palavra, é hora de libertação. É hora que seremos libertos, tanto eu como vocês. Amém? Hoje nós vivemos num tempo que as pessoas vivem em incertezas. Nós vivemos num tempo em que as pessoas, a prioridade é a vaidade. O que é a vaidade? A vaidade é você fazer a sua vontade. O que é a vaidade? A vaidade é eu querer que a minha vontade seja feita. É a minha prioridade. Deus não é prioridade na minha vida. Então, eu não estou querendo que a vontade de Deus seja feita. Eu estou querendo que a minha vontade seja feita. Então, isso é vaidade. É eu preocupar comigo, com o meu eu, com a minha vontade, com aquilo que eu quero. Nós temos que entender o que é vaidade. O carro pode ser uma vaidade, né? O teu tempo é só para o carro. A tua família pode ser a tua vaidade. Sabia disso? Tem pessoas que vivem para a família, mas não vivem para Deus. Vive fazendo a vontade da família, mas não faz a vontade de Deus. Então, vaidade é as nossas vontades sendo feitas. Então, vaidade, gente, ela nos dá incertezas. Uma pessoa vaidosa, ela nunca tem certeza. Pode prestar atenção, vamos lá para a mulher. Uma mulher que é vaidosa, ela nunca se acha bonita. Ela sempre está querendo mudar a cor do cabelo, cortar o cabelo, sempre quer ter uma roupa nova. Por quê? Porque ela tem uma incerteza. Ela não tem aquela segurança que ela é bonita com roupa nova, com roupa velha, com cabelo curto, com cabelo comprido. Tá entendendo? Eu amo cabelo comprido. Quem quiser usar curto que use, mas eu acho lindo o cabelo de uma mulher. Então vamos prestar atenção que a vaidade, ela nos dá incerteza. Preste atenção, quando você trabalha, às vezes você trabalha, você ganha tanto de salário. Aí, mas a tua vaidade diz que aquele salário não tá bom e tu quer mais, quer mais. E quanto mais você trabalha, quanto mais você tem, mais você quer. Isso é vaidade. Tá entendendo? Então você acha que o que você ganha não vai conseguir te prover. E aí o que você faz? Você fica desesperado para ter. É que a vaidade nos dá incerteza. A vaidade são pessoas que não têm certeza do que são, do que querem, do que têm. São pessoas que sempre estão procurando algo. Remédios contra a vaidade. Eclesiastes capítulo 7. Melhor é a boa fama do que o melhor remédio. E o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Então ele está dizendo que o dia da morte é melhor para nós do que o dia do nascimento. Por quê? Porque o dia da morte, nós morremos em Cristo, nós sabemos que vamos para o quê? Para o céu. Nós sabemos que as lutas terminou, nós sabemos que somos vencedores. Mas o dia do nascimento, você não sabe. Você não sabe o teu futuro, você não sabe como será a tua vida, como será a vida dos teus filhos. Então, o dia do nascimento não é motivo de alegria, gente. É um motivo de preocupação. Tá entendendo? Por quê? Porque ninguém sabe o futuro de ninguém. Filho de crente não é crente. Filho de pastor, muitas das vezes, não é crente. Você está entendendo? Você educa teus filhos, mas quando eles têm entendimento, eles vão viver a vida deles, eles vão seguir o caminho deles. Uns seguem o caminho da verdade e da vida, outros seguem o caminho da porta larga, outros seguem o caminho da porta estreita. Então, o Senhor está falando aqui, o nascimento na terra não é um motivo de alegria. Não é. Mas a morte para nós é motivo de alegria. Por quê? Porque na morte a gente sabe que acabou a obra. A gente sabe que somos vencedores. A gente sabe que vamos voltar para o Pai. Se nós estamos em Cristo, nós voltaremos para Cristo. Temos entendido? Então as pessoas têm um entendimento que melhor é o dia do nascimento.
E tem pessoas que têm o entendimento que o melhor é o dia quando morre. Por quê? Porque terminou a obra. Foi o que Paulo disse: venci o bom combate. Conseguiu vencer a luta, a guerra espiritual. Tá entendendo? E nós temos o entendimento que a morte é ruim para nós, que melhor é o nascimento. Tanto é que as pessoas fazem aquela festa no dia do seu aniversário. Não é verdade? Ah, as pessoas fazem festa no dia do aniversário, mas no dia do luto não se alegra. Por quê? A palavra de Deus diz que a gente tem que se alegrar no luto, porque aquela alma voltou para o Pai, porque aquela alma terminou a obra, não é verdade? Mas não, nós temos o entendimento de ficar triste. Nós temos o entendimento, morreu, fica sofrendo, devia estar aqui, devia estar vivo. Às vezes a pessoa não anda, as pessoas não enxerga, às vezes a pessoa está respirando por aparelho, e aí as outras querem ter aquela pessoa viva, quer ter aquela pessoa do seu lado, não quer que ela morra. Tá entendendo por quê? Porque acha que a morte é ruim, acha que a morte é o final de tudo, só que é o final de tudo na terra. Mas a alma volta para o Pai. E a morte para nós representa o quê? Vida, vida eterna. Foi o próprio Paulo disse, a morte para nós é lucro, lucro. Você enxerga a morte como lucro? Você que é cristão, eu estou falando daquele que é aqui, que entregou sua vida para Jesus. Você enxerga a morte como lucro? Ou você ainda tem medo da morte? Tem muitos cristãos que têm medo da morte, gente. Tem muitos cristãos que não pode ficar doente, que já está com medo da morte. Tem outros que estão preparados. Não, Senhor. Se tu vais me levar, amém. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Né? Maranata, hora vem, Senhor Jesus, me arrebata. A morte é um arrebatamento, gente, para nós. Se você não sabe disso, fique sabendo. Que o cristão, quando morre, ele é arrebatado para Deus. A sua alma é arrebatada. Volta para o Pai. Tem muita gente esperando o arrebatamento, mas o arrebatamento tem acontecido e você nem percebe. Por quê? Porque a alma volta para o Pai, ela descansa no Pai, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. E aí vamos lá, melhor ir à casa onde há luto do que a casa onde há banquete. Porque naquela está o fim de todos os homens, com a tristeza dos homens, e os vivos aplicam o seu coração. Então, na hora do luto, é uma hora que ali as pessoas vão analisar a sua vida, não é verdade? Quando você está ali naquela casa que está no luto, você começa a analisar a sua vida. Na hora do luto, você diz, poxa, eu poderia ter amado mais essa pessoa, eu poderia ter ficado perto dessa pessoa, eu poderia ter dado valor a essa pessoa. Na hora do luto, gente, a família, ela começa a meditar. Por que que eu não fiz mais pelo meu pai? Por que que eu não fiz mais pela minha mãe, pelo meu esposo? Não sei, por alguém da tua família. É naquele momento do luto que muitos têm o entendimento e arrependimento, que poderiam ter feito mais, que poderiam ter amado mais, ter cuidado mais, ter dado valor, ter estado mais perto daquela pessoa. Para você ver, né, que como é que é o momento do luto. No momento do aniversário, as pessoas estão comemorando, estão alegres, estão felizes, né? Assim, estão lá se alegrando. Mas o luto é um momento de reflexão. Porque muitas das vezes, né, os filhos que abandonam os pais, os filhos que não cuidam dos pais, quando eles verem os seus pais mortos, aí a ficha cai e se desespera. Tem filhos que gritam, né? No velório do seu pai. Ah, não me deixe. Por quê? Porque a sua mente sabe que não cuidou daquele pai, não cuidou daquela mãe, né? Então dá um desespero. Era como se tivesse perdido a oportunidade de fazer algo pelo seu pai, né? Porque muitas das vezes as pessoas elas acham que não vão morrer.
Elas acham que o pai não morre, que a mãe não morre, que o esposo não vai morrer, que a esposa não vai morrer. É aquela pessoa que, quando adoece, né, ela diz: Meu Deus, eu não sabia que eu ia passar por essa doença. Quando a doença era nos outros, você estava tranquilo, estava tudo bem. Mas quando ela chega em você, aí você já muda, tá entendendo? Então, o momento do luto é um momento de reflexão na nossa vida. É um momento que nós temos que refletir que vamos chegar ao final da vida, que vamos chegar a esse dia da morte. Se não formos arrebatados vivos, muitos irão passar pela morte do corpo, mas nem todos estão preparados para a morte do corpo. As pessoas se preparam mais para as festas, para viver a alegria, não é isso? Então, no dia do aniversário é aquela alegria, mas no dia do luto, que era motivo de estarmos alegres, porque alguém foi colhido por Deus, porque alguém voltou para o Pai, porque alguém descansou, porque alguém terminou a obra. Nós, quando morremos, nós seremos vencedores, gente, não perdedor. Porque você presta atenção, as pessoas entendem que a morte é uma perda. Uma perda de quê? Uma perda do corpo, não da alma. Aquele que está em Cristo Jesus, ele vai viver eternamente. Jesus, ele nos deu o direito da vida eterna. Jesus nos deu o direito da vida eterna. O corpo vai para o pó. Não adianta, vai para o pó. Deus, ele deu um limite, né? Deus, ele sabe todas as coisas, que no final dos tempos, muitos não iriam aguentar. O que foi que ele disse? Que a pessoa viveria até tantos anos, porque depois daqueles anos seria cansativo, seria enfado, não é verdade? A nossa carne é fraca, gente. Ela não é forte. Forte é o espírito. Se tu não comer, a tua carne vai ficar raquítica, a tua carne vai enfraquecer se tu não se alimentar. Por quê? Porque a carne é fraca. Não adianta a gente dizer que hoje eu estava estudando na madrugada, agora às 3 horas da manhã, e estava falando para Deus: Deus, essa carne é muito fraca. Qualquer coisa nós estamos doentes. Um acidente de carro acaba com vida de pessoas. Olha, a carne é tão frágil, tão fraca. Se você cair, você se corta, quebra a cabeça, alguma coisa, para você ver como nós somos tão frágeis, gente. Tão frágil. Tá entendendo? E as pessoas dão valor tanto à sua carne, né? Mas, meu Deus do céu, é como pó mesmo. Soprou, já era o pó. Vai embora o pó. Sopra o pó para te ver, ele vai embora. Não é assim? Então, as pessoas, elas dão mais valores à carne, dão mais valor ao aniversário, do que valor o quê? À alma. A alma. Os seres humanos se preocupam tudo com material. Eles não se preocupam com a sua vida espiritual. Eles não se preocupam para onde vai a minha alma. Muitos não querem a vida eterna. Eles querem o corpo eterno, né? Eles querem viver nessa terra. Eles querem estar nas suas vaidades, entendeu? Quando eu quero estar na minha vaidade, é porque eu não quero o reino do céu, eu quero a minha vontade. Entendeu, gente? Entendemos? Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele fala o quê? Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Então, olha, presta bem atenção nesse versículo. Melhor é a tristeza do que o riso. Quando eu estava meditando essa palavra às 3 da manhã, eu fiquei pensando, né, que a gente vê pessoas que vivem rindo, brincando, né, achando que são felizes. Aí eles querem estar na brincadeira, na alegria, todo o tempo eles acham que a felicidade é você estar sempre rindo, brincando, não é isso? Eles acham que é essa falsa felicidade. Diz que é Deus ter no seu coração, mas olha o que a palavra de Deus está ensinando, que melhor é a tristeza do que o riso. Por quê? Por que é melhor a tristeza?
Porque na hora da tristeza, o teu coração está se tornando melhor. Na hora da tristeza, tu busca Deus. Na hora da tristeza, tu lembra de Deus. Na hora da tristeza, tu ora. Na hora da tristeza, tu se santifica. É na hora da tristeza que nós nos chegamos mais perto de Deus. Por quê? Porque nós queremos socorro dele. Então, por isso que Jesus fala que ele veio para os enfermos. Porque os sãos não procuram ele. Os sãos não precisam dele. Foi isso que ele disse. Mas nós estamos aqui por causa da nossa tristeza. Por causa da nossa tristeza, o nosso coração está ficando melhor, gente. Você tem esse entendimento que a dor que você está passando está fazendo o teu coração ficar melhor? Tu começa a entender a dor dos outros. Tu começa a buscar a Deus, tu começa a ter relacionamento com Deus, tu começa a ter intimidade com Deus. Eu comecei a ter intimidade com Deus através da tristeza, entendeu? Através da dor. Quando o meu neto foi para a UTI, o meu neto passou 3 meses na UTI, 3 anos e meio na cadeira de roda. Essa tristeza que eu vivi me fez eu ter intimidade com Deus, me fez o meu coração melhor, me fez ter fé, me fez buscar a Deus. Através da tristeza, eu consegui ter intimidade com Deus, porque através da dor que eu estava vivendo, com o meu neto na UTI, depois com o meu neto na cadeira de roda, com a gente sem condições financeiras para ajudar ele, para sustentar ele. A minha filha ficou desempregada porque eu tinha que cuidar dele. Então aquela tristeza fez o quê? Eu buscar a Deus, melhorou meu coração, melhorou o coração da minha filha. Então a gente tem que entender isso, que as dores, ela está transformando o nosso coração. Então, louvado seja o nome do Senhor. Ter Jesus não é que você vai viver só na brincadeira, rindo, curtindo, festejando, comemorando. Não, gente, não é isso. Ele está ensinando aqui: melhor é a tristeza do que o riso. Eu fico rindo com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está aqui, eu fico rindo com facilidade. Vocês vão sempre me ver na alegria, porque o Espírito Santo me alegra o coração. Mas a tristeza melhora o meu coração. O Espírito Santo me alegrar é uma coisa, e a tristeza melhorar o meu coração é outra. Tá entendendo? Essa dor que você está passando, você está buscando a Deus. Essa dor que você está passando, você está entrando numa live de oração, você entrou numa igreja, você se batizou, você ora a Deus, você hoje está tendo intimidade com Deus, hoje você está entendendo a palavra de Deus. Tudo por quê? Por causa dessa tristeza que você teve. Por causa do desemprego, por causa do filho que está nas drogas, por causa de alguém que está doente, por causa de você que está doente. Entendemos, estamos entendendo que a tristeza, ela melhora o nosso coração, gente. Que a tristeza é o trabalhar de Deus, é um trabalhar de Deus em nossa vida. Porque como tudo vai bem, gente, pessoas não buscam Deus, não buscam. Porque tudo vai bem. Só busca Deus quando tudo vai bem, se for um adorador. Se for um adorador, ele busca Deus quando tudo vai bem, ele busca Deus quando não vai bem, porque ele é um adorador. O adorador, ele busca Deus em todos os momentos. Tem ricos que são adoradores, mas tem rico que não busca Deus não, gente. Por quê? Porque eles têm tudo. Tudo está bem, tudo está no riso, tudo está na fartura, tudo está na curtição, tudo está do bom e do melhor. Tá entendendo? Tem um povo que prega para você que só a prosperidade. Aí vem Deus em Eclesiastes, falando aqui no capítulo 7, no versículo 3, que melhor é a tristeza do que o riso. E aí? Tá entendendo? Por isso que você tem que estudar a palavra. Porque se você não estudar a palavra, tudo que pregarem para você, você vai acreditar. Você vai ser guiado por cegos. Então, tem gente que pega a Bíblia e só mostra para você
essa prosperidade, essa maravilha, que você é o dono, que você é filha do dono do ouro e da prata, né? Que você vai comer do bom e do melhor, vai se vestir do bom e do melhor, vai ter uma casa boa, vai ter não sei o quê. Só pega as promessas boas da vida, vamos dizer assim, e te dão só as promessas boas, mas não te preparam para viver a transformação do teu coração. Não te prepara para viver no céu, você está sendo preparado para viver só na terra, né? Conquistar a terra, conquistar teus sonhos, conquistar teus projetos, porque colocaram na tua cabeça que você só vai ser feliz se você vencer aqui na terra. Colocaram isso na tua cabeça. Então, preste bem atenção. Deus ele está dizendo que a tristeza ela é melhor do que o riso, porque a tristeza, ela faz o quê? Ela melhora o nosso coração. E quantas pessoas que estão lá nos cárceres, passando por dores, mas o seu coração está sendo transformado. Quando sai de lá é diferente. Deus, ele trabalha nas nossas dores. Ele trabalha e ele nos faz a gente ser melhor. Vamos lá para Jesus. Jesus, ele passou pela dor da crucificação, gente. Jesus, ele passou pela dor da traição, pela dor da injustiça, pela dor da perseguição. Jesus passou por todas as dores, não é verdade? Mas quem que ele é? Ele é o melhor. Ele é o Rei dos Reis, ele é o nosso Salvador, ele é aquele é o Senhor eternamente, ele tem a vida eterna. Ele não vai mais morrer como homem, ele morreu na terra. Como filho de Deus, ele não morre, ele é vivo eternamente, vive e reina para sempre. Então, muitas das vezes, a gente tem que olhar para Jesus. Jesus, como filho de Deus, ele passou pelas dores. E aquelas dores não era dele, era minha, era sua. O que Jesus viveu era minha e era sua. E nós não queremos passar por nenhuma dor. Quem que quer passar pela dor, gente? Eu não quero passar pela dor. Eu passo, mas não quero. Não é verdade? Você quer passar pela dor? Você não quer. Deus ele só quer que a gente entenda, minha filha. Essa dor vai melhorar o teu coração. Não é que Deus queira que você passe pela dor, mas Ele sabe que aqui esse mundo é de aflições, esse mundo é de dores, esse mundo. O que está acontecendo? A Bíblia fala as dores de parto, né? Essas dores de parto estão aumentando, dores de parto. Então, para Cristo ser formado no meu coração, eu vou passar por dor. Nós somos o vaso na mão do oleiro e Deus quebra o vaso para fazer um vaso novo, um vaso de honra. Então, Deus, ele pega aquele vaso, ele tem um propósito de levantar aquele vaso como um vaso de honra. Meu filho, vai ter que ser quebrado. Aí você está gritando, dizendo para Deus, Deus, eu não aguento mais. Aí o Senhor, né, não te preocupa, tu tá na minha mão, tu vai aguentar, porque eu te sustento. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, o Senhor fez ele aguentar as dores ali. O Senhor aguentou os açoites, o Senhor aguentou os pregos na mão, os pregos nos pés, a coroa de espinho, meu Deus, o abandono que ele viveu. Tudo ali Deus estava fazendo o Senhor Jesus, sustentando o Senhor Jesus. Ele aguentou toda aquela dor. Ele aguentou toda aquela dor para me salvar e para te salvar. Nós estamos entendendo o sentido da dor, gente. Não é que você vai se ferir, que você vai se machucar, que você vai querer as dores. Mas é que se nós passarmos pelas dores, é para o quê? Para melhorar o nosso coração. Entendemos? Um exemplo. Quando uma filha desobedece à mãe, os filhos desobedecem seus pais, sempre eu escutei mães dizer assim: vai vir os teus filhos para fazer isso contigo. Eu nunca digo essa palavra, porque eu jamais quero que os meus netos sejam desobedientes aos meus filhos. Mas eu escutei muitas mães falar isso para os seus filhos.
Vai vir os teus filhos para fazer isso contigo. Então a palavra tem poder. A palavra tem poder. Tá entendendo? E é isso que acontece quando pensa que não, você vê os teus filhos com filhos rebeldes. Não é assim? Você está passando por dor para você melhorar o teu coração. Nós passamos por dores para o nosso coração ficar melhor. Entendeu? O próprio Jesus passou pela dor, pela nossa salvação. Nós temos que entender isso, porque senão você vai ver as dores como se você fosse uma pessoa maldita, como se você fosse uma pessoa abandonada por Deus, como se fosse uma pessoa desprezada por Deus, e não é. É porque nós estamos na mão do oleiro e nós estamos sendo transformados em vasos de honra. Tá entendendo? Essa dor está te ensinando. A dor nos ensina a não errar. A dor nos ensina a ficar melhor. Porque quando você passa por uma dor, você não quer passar novamente. Você quer passar novamente? Você não quer. Não é verdade? Não, eu já sofri com isso, não quero mais isso para minha vida. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria, gente. Por quê? Porque na hora do luto, você está analisando a tua vida. E você vê essas pessoas sempre sorrindo, sempre com alegria, sempre comemorando, sempre curtindo, mas essas pessoas são tolas, tolas. É falsa alegria. Mas nós que estamos vivendo lutos, dores, né? Nós somos sábios, sábios. Eles que são tolos, que estão na droga, no álcool, vivem curtindo o final de semana, naquela bebedeira, naquelas festas, aquelas falsas alegrias, tudo é comemoração, né? Tudo é motivo de riso, tudo é motivo de canto, estão perdendo sua salvação, são escravos do vício, são escravos da prostituição, são escravos dos prazeres, não são livres. Nós passamos pelas dores, mas nós somos livres em Cristo Jesus. Vamos para entender isso? Olha aí, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. E as pessoas querem ouvir repreensão? Não querem, gente. Não querem. Quem é que quer ser corrigido? Quando tem uma palavra de correção, as pessoas nem ficam para ouvir. Por quê? Porque não querem. Elas querem ouvir a mensagem do tolo. Tu vai, tu vai prosperar, tu vai ir receber isso, tu vai ir receber aquilo, mas não corrige. Não diz, te converte, te arrepende, te santifica, jejua, ora, te separa, se afasta do mundo. Não, eles não falam. Eles falam tolice. O que é tolice, gente? Tolice é algo que vivemos sem direção de Deus. São pessoas. O que é tolice? São os rebeldes, os desobedientes. O tolo, ele não quer ser corrigido. Ele não quer. Você já viu aquelas crianças tolas quando querem alguma coisa? Vocês já viram? Elas gritam, faz aquele escândalo, bate na cara do pai, bate na cara da mãe, quebra tudo. Um dia desse eu vi umas cenas de crianças quebrando a porta da casa da mãe. Um tolo. Isso que é um tolo, é um rebelde. Um tolo não aceita a correção, nem dos seus pais, nem de Deus, nem dos sábios, de ninguém, porque é tolo. Tá entendendo? Tolo não quer ser corrigido, gente. Tolo, os sábios querem ser corrigidos, mas o tolo não quer. Por que a doutrina faz comichão nos ouvidos? Por que a palavra de correção faz comichão nos ouvidos? Por que a palavra de correção as pessoas não querem ouvir? Porque são tolos. Porque eles querem que sejam feitas a vontade deles. Eles não querem obedecer Deus, não querem obedecer ninguém. Eles querem viver as suas vaidades. As suas vaidades. Remédios contra a vaidade. Olha qual é o remédio contra a vaidade. O dia do luto, a dor é remédio contra a vaidade. Tá entendendo? Tem gente tomando esse remédio. Eu vivo tomando esse remédio.
Eu vivo tomando, eu sempre oro para Deus. Deus não deixa eu ser vaidosa. Eu já fui muito vaidosa. E eu digo para Deus, Deus não deixa. Seja sempre feita a tua vontade. Meus pedidos é esse. Mas se não é de acordo com a tua vontade, amém. Amém, Senhor. Tá entendendo? Antes eu era uma pessoa vaidosa. Eu queria isso, eu queria aquilo, eu quero aquilo outro. Sempre era eu querendo. Não tava nem aí se era de Deus, se era vontade de Deus. Tá entendendo? Mas era o que eu queria. O vaidoso é isso, é o que ele quer. Ele não está nem aí se é para a vontade de Deus, se é a permissão de Deus, se é o que Deus quer. O filho rebelde é isso. O filho rebelde, ele quer fazer a vontade dele, ele não quer obedecer pai, ele não quer obedecer mãe. Tá entendendo? Estamos aprendendo? Estamos, porque nós somos inteligentes. Deus nos deu inteligência. Amém? O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Então, cuidado quando você vê muitas pessoas alegres, né? Aí você já presta atenção. Ih, são tolos. Mas quando você vê uma pessoa que está lá, né, triste, essa pessoa é triste. É triste, mas não é uma tola. Tá entendendo? É triste, mas está lá, buscando Deus. Porque tem as pessoas se enganam muito, se enganam, né? Que os prazeres da vida, as alegrias da vida, parece assim que aquelas pessoas têm Deus na sua vida. E os tristes que não têm Deus. Eu tô aprendendo isso, tá entendendo isso? Que essa dor, Deus está com você. E aqueles que estão na casa da alegria, Deus não está com eles. Por quê? Porque eles estão vivendo seus deleites, seus prazeres, as suas vontades e não a vontade de Deus. Eu quero dizer para você que servir a Deus, que obedecer a Deus, é motivo de sofrimento para nós. Por que, que é motivo de sofrimento? Porque você vai renunciar à tua vontade. A gente vai renunciar à nossa alegria para viver a alegria com Deus. E a gente vê um povo aí no mundo alegres, não é verdade? Só vivem alegre, ainda falo. Não, eu tenho Deus na minha vida, por isso que eu sou alegre. E aí, por isso que eu tô aqui comemorando, curtindo, sempre sorrindo, né? Assim, é assim, gente. Só que são tolos, tolos. E aí vamos já. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. E a gente tem visto tanta canção de tolo, né, gente? Pelo amor de Deus, tem tanta canção nojenta. Hoje a gente tem visto tanta tolice, né? Tantas pessoas tolas, meu Deus. E poucas pessoas sábias. Porque o qual está lá dos espinhos, debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isto é vaidade. Entenda, não é que você não vai sorrir, mas entenda que é o riso no mundo, que é o riso das minhas vontades, que é o riso dos meus prazeres. Você tem que entender o que é uma alegria com Deus e uma alegria da minha carne, porque eu estou satisfazendo a minha carne, os meus deleites. Então, a alegria com Cristo é uma renúncia. E isso causa dor na gente. Renunciar a nossas vontades para vivermos uma alegria com Cristo. Então ele diz aqui, ó, verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o saiba. Olha só o que a opressão faz. E o suborno corrompe o coração. E o que mais a gente tem visto, né, gente? Pessoas aceitando subornos. E esses corações estão corrompidos. A gente tem visto, é o que mais a gente tem visto. Por causa do dinheiro, as pessoas pagam os outros para acusar os outros. As pessoas, por causa do dinheiro, as pessoas traem os outros. Por causa do dinheiro, as pessoas matam os outros. Por causa do suborno, né? Vai lá, fala mal. Vai lá, mente. Vai lá, né? E faz isso.
pagam, né, para essas pessoas, subornam essas pessoas. E isso é um coração corrompido. E aí ele continua: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o orgulhoso de coração. Melhor é o fim das coisas. Por que o melhor é o fim das coisas? Porque no início a gente tem trabalho, não é verdade? Se você for construir uma casa, dá trabalho, né? Tem a mão de obra. Se você mesmo construir a casa, você vai ter aquele trabalho para construir aquela casa. Quando você termina, o que acontece? É melhor para você o final do trabalho. Então, o Senhor está dizendo que melhor é o fim das coisas, melhor é o fim da nossa vida na terra, porque quando nós terminarmos, que chegarmos ao final da nossa vida, vai ser melhor para nós. Por quê? Porque nós iremos viver até a vida eterna, teremos descanso, não iremos mais morrer. Quando Jesus estava na terra, ele teve muito trabalho. Quando ele foi para a cruz, também teve trabalho. E o que aconteceu? Quando ele morreu, o que aconteceu? Ele ressuscitou no terceiro dia. Então ali ele ressuscitou sabendo que o trabalho dele na terra tinha acabado, foi concluído. Ele entregou a vida dele por mim e por você. Estamos entendendo que melhor é o final das coisas, não o início? Não o início. Estamos entendendo que o melhor é quando você acaba, que você acaba o trabalho que você está fazendo. Tá entendendo, gente? Então nós estamos chegando no melhor tempo. Que melhor tempo? O final de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra está se cumprindo. Os últimos tempos. Nós estamos chegando nesse final. Nós estamos chegando nos últimos tempos, nós estamos chegando mais perto da nossa redenção. Nós estamos chegando mais perto da nossa vitória. Nós estamos chegando mais perto da terra prometida. Nós estamos chegando mais perto daquilo que Deus nos prometeu, que viveríamos e reinaríamos com Ele. Tá entendendo? A gente tem que entender, gente, que o final das coisas, não tem o sentido de fim, mas tem o sentido de vitória, tem o sentido do início de uma nova vida, tem o sentido de vencedores, não de perdedores. Louvado seja Deus e engrandecido seja o nome do Senhor. Não te apresses em irar-te. Não fique com pressa de brigar com os outros, porque a ira habita no íntimo dos tolos. Olha aí. Você vai saber se você é um tolo ou não. Se você é uma pessoa que vive brigando com os outros, você é um tolo, você é uma tola. Agora, se você é uma pessoa que suporta, que tem paciência, né, que é manso, que não fica brigando, aí você é um sábio. Então, gente, essas pessoas que resolvem tudo na briga, na ignorância, né, nas agressões, a gente tem visto tantas pessoas resolvendo as coisas nas agressões. São pessoas tolas, né? Tá entendendo o que Deus está nos ensinando? E ele diz para nós: não te apressa em irar-te. Não te apressa, ficar com raiva. Não te apressa, não, em resolver as coisas nessa ira. Não te apressa, porque a ira habita no íntimo dos tolos. Você vai saber, né, que essas pessoas que estão perto de você, meu Deus do céu, teus filhos, que tudo resolve na briga, no grito, né? Você já sabe que ele é um tolo, que ele ainda não é um sábio, que ele ainda não é dirigido pelo Espírito Santo. Então você sabe que ele está fazendo essas tolices. São pessoas que falam de Deus, hein? São pessoas que falam de Deus, mas são tolas. Pelos seus frutos você conhece. Pelo fruto daquela pessoa, pela prática, pelo caráter. Você conhece se ela é uma pessoa tola, se ela é uma pessoa sábia. E aqui, ó, estude Eclesiastes 7, que você vai ver. Você vai aprender e conhecer muita coisa.
E aqui ele diz mais: nunca digas, porque foram os dias do passado melhores do que estes, porque não é o sábio fazer esta pergunta. Então tem gente que acha que o passado é melhor do que o presente, do que o futuro, né? Tem gente que diz, no passado eu vivia melhor, quando eu era jovem eu era melhor, quando eu era criança era melhor, e vive no passado, vive nas lembranças do passado, e não consegue ter uma vida melhor no presente, e não consegue ter uma vida melhor, louvado seja o nome do Senhor, no tempo que você está. Quando nós estudamos a palavra de Deus, gente, a gente tem entendimento que essas dores que estamos vivendo, esses tempos maus, esses tempos de tribulações, esses tempos de injustiça, nós temos entendimento que é o final dos tempos, que é a palavra de Deus se cumprindo, que é o quê? O arrebatamento que está chegando, que é o quê? A vitória de Cristo sobre o inferno. Cristo virá batalhar por todos nós, vencer a Satanás. O que ele irá vencer na última batalha? Cristo já venceu Satanás em várias batalhas. Então terá a última batalha, né? Que o inimigo não terá mais poder sobre nossas vidas. O inimigo não terá mais poder sobre a vida dos nossos filhos. O inimigo não vai mais reinar nesse mundo. Tá entendendo? Não vai ter mais o reino do maligno. Não vai ter mais o Deus desse século. Então, essas dores, tudo isso que está acontecendo, é esse último final. Esse é o fim do tempo. Será o reinado de Satanás vai acabar. Na verdade, ele sabe que ele não é. Ele sabe que ele não vai vencer Jesus. Mas ele quer fazer as pessoas entender que eles serão vencedores. Eles querem fazer as pessoas tolas entender que ele é o melhor, né? Que o dinheiro é o melhor, que o prazer é o melhor, que as drogas é o melhor, que o poder é o melhor, que o forte é o melhor. Tá entendendo? O Satanás ele trabalha no entendimento das pessoas, com suas maldades, colocando o poder do dinheiro, o poder, o abuso de poder, não é verdade? Isso tudo é prática do maligno. Tudo é prática do maligno. Mas Jesus virá e vai acabar com isso. Ele não vai mais poder, ele não vai ter mais esse reinado na terra. Agora ele é o Deus desse século. Ele é o Deus deste mundo. Ele é o Deus que está reinando aí. Você está vendo as injustiças crescendo. Você está vendo tudo que está acontecendo. Nós estamos vendo. Ele acha que ele está vencendo. Aliás, ele quer fazer os outros entender que ele está vencendo. É o que mais a gente vê nos últimos tempos. Mas ele sabe que ele não está vencendo. Ele sabe que está chegando o final do tempo. Ele sabe que ele não vai acabar esse negócio de o Deus deste século, né? O Deus deste século que enganará muitos, ele não vai poder mais enganar a ninguém. Ele não vai mais poder enganar mais ninguém. Até agora ele pode. Tá entendendo? Agora ele pode enganar a muitos. Ele está enganando a muitos. Ele engana aqueles que o servem ele engana aqueles que seguem ele engana aqueles dizendo que o dinheiro é o poder, que ele é o poder, que Deus nos dará entendimento, gente. Porque tem tanta gente passando por dor e achando que Deus não é na tua vida. Essas dores estão te fazendo ficar melhor. Essas dores estão fazendo a gente ser melhor. Essas dores é as dores de Cristo sendo formado em nós. O próprio Cristo passou por dores para nós sermos salvos. Então, essas dores que vivemos é para nossa salvação. Tá entendendo isso? Porque Cristo passou por dor para nós sermos salvos. Então, eu ter Jesus na minha vida, gente, não significa que eu não vou passar por dor. Porque as pessoas colocam na tua cabeça que ter Jesus, você não passará por dor. Isso é mentira, isso é engano. Não ter Jesus na nossa vida, nós vamos passar por dores, nós vamos passar por perseguições, uns passarão pela morte,
outros não passarão pela morte, serão arrebatados. Tá entendendo? Estamos entendendo, gente. Se você não entender o que a dor faz, por isso que ele disse que melhor é a tristeza, porque a tristeza melhora o nosso coração do que essas pessoas que só vivem alegrias. Por quê? Porque na tristeza você busca Deus. Na tristeza você tem intimidade com Deus. Se alguém da tua casa está doente, o que tu faz? Tu vai buscar Deus, tu vai orar, tu vai jejuar, tu vai buscar o Senhor. Mas quando tu tá na alegria, tu não quer saber de buscar o Senhor. Isso que ele está nos ensinando, a gente tem que entender o sentido da dor. O sentido da dor é o sentido de um novo nascimento na nossa vida. Porque quando a mulher está em trabalho de partos, o que acontece? Nasce a criança, uma nova vida. Então, essas dores que vivemos é uma nova vida que nós estamos tendo. É uma nova vida de fé, de oração, de intimidade com Deus, de transformação. Tá entendendo? Nós estamos na mão do oleiro, gente. Nós somos o vaso. E o oleiro, o que o Senhor faz? Ele quebra o vaso, ele molda o vaso, ele vai tirando a sujeira que tem em nós. E o que acontece? Quando ele vai tirando essa sujeira, dói na gente. Tá entendendo? Por quê? Porque o vaso ele é colocado no forno. Não é verdade? Para ser feito, o vaso é colocado no forno. Então, o que acontece? Ali dói quando ele é colocado no forno. Então, esse sentido, as dores que vivemos, é nossa transformação. É o nosso novo nascimento com Cristo. Isso é o mais certo. Estamos entendendo? Que as dores que vivemos é o nosso nascimento da nova vida com Cristo. Porque através das dores, tu se agarra com Cristo e vive agarrado em Deus. Eu vivo agarrada em Deus, então eu tenho o entendimento que as dores estão me fazendo melhor. As dores me fizeram melhor. As dores me fizeram buscar a Deus. As dores me fizeram ficar mais íntima de Deus. Você está entendendo que muitas pessoas são tolas, porque vivem no riso, vivem na alegria, na falsa alegria, mas estão longe de Deus. Mas você que está aí passando por dores, você está de joelho dobrado, você está em oração, você está em jejum, você está na palavra, você está pertinho de Deus, porque você está passando por dores. Mas aquele que não está passando por dores, ele está lá na casa do riso. Gente, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que buscar a palavra de Deus, porque senão você vai achar que essas dores que você vive é porque Deus não é contigo, mas as dores que nós vivemos é Deus nos transformando a ser vasos de honra, a ser melhores. Tem muita gente tola, gente. Tem muita gente tola que vive rindo, que vive curtindo, que vive no prazer e distante de Deus. São pessoas vaidosas que não querem estar perto de Deus, querem fazer a sua vontade. Só são felizes se estiverem fazendo a sua vontade, realizando seus desejos. Vaidade é os meus desejos. Vaidade é a minha vontade. Porque aquele que tem Cristo na sua vida, ele sabe quem ele é por toda a sua vida. Ele sabe, ela sabe quem será eternamente. E você, quem você é eternamente? Você é aquela pessoa a qual Jesus deu valor. Não foi pela tua aparência, não foi pela cor do teu cabelo, não foi porque tu era gorda, porque tu era magra, porque tu era rica, porque tu era pobre. Não foi porque tu era perfeito. Não foi por isso que Jesus te deu valor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pessoas que não têm vida com Cristo vivem incertezas. Não sabe quem é, não sabe para onde vai, não sabe nem se vai ser salvo, não é verdade? Não sabe nem se vai ser salvo. Então, o Senhor Jesus, ele te dá certeza na tua vida, Jesus, ele te estabelece, Jesus te dá valor, Jesus te dá amor, pelo amor de Deus. Jesus te deu amor, mulher. Jesus te deu amor, homem. Dá para entender isso? Ele não te deu amor porque você era perfeito, não. Não foi isso que Jesus fez.
Vou pegar os limpos, os bonitos, os ricos e vou dar amor para eles. Ele pegou os pobres, os pecadores, os leprosos, as prostitutas, os ladrões, os cegos. Ele pegou esse tipo de gente e deu amor para eles. Tá? Então vai sair daqui sem incertezas e com a certeza do teu valor.